Duas outras integrais de linha são obtidas trocando-se ΔSi por ΔXi ou ΔYi na definição 2. Elas são chamadas, respectivamente, de integrais de linha de f ao longo de C com relação a x e a y. Elas têm essa formulação aqui em 5 e 6, tá bom? Quando você está trabalhando em d de x, não é isso? Você tem que ela surge a partir desse limite. Ela é um pouquinho mais difícil de visualizar, tá bom? Mas ela tem uma semelhança do que a gente está fazendo em relação ao comprimento do arco, tá bom? E você também tem a integral de linha sobre a curva C em relação a d de y, tá bom? Não está aparecendo aqui, mas você tem em relação a d de y, tá? Vamos ver aqui como é que ela se comporta. Quando queremos distinguir a integral de linha original, né, em relação a ds aqui do comprimento do arco, as equações 5 e 6, não é isso? Ou seja, das equações 5 e 6, esta é chamada de integral de linha com relação ao comprimento do arco, tá? As fórmulas seguintes dizem que as integrais de linha com relação a x e y podem ser calculadas escrevendo-se tudo em termos de t, ou seja, x é o x de t, y de t, o dx é x' de t dt e o d de y é y' de t dt. Então, substituindo aqui, e principalmente o d de x, nota que o que é o x' de t? É o dx dt, não é isso? Então, você multiplica lá, você tem só o dx isolado. Então, você pode substituir o dx por x' de t dt. É o que acontece aqui, ó. A função permanece, só que avaliada na parametrização, não é isso? O arco variando de A até B. E aí, x' de t dt. A mesma coisa acontece com y. O d de y aqui é y' de t dt. Então, a gente tem essas duas formulações aqui quando a gente precisa calcular em função, né, em relação a dx e em relação a d de y. Já a gente vai ter um exemplo aí, tá? Frequentemente acontece de as integrais de linha com relação a x e y ocorrerem em conjunto. Quando isso acontece, é costume abreviar escrevendo isso aqui, ó. A integral de linha de p de x, y dx mais, né, isso em relação a dy, né, que é um q de x, y em dy. Você pode representar ela como uma única integral, né? Integral de p de x, y dx mais q de x, y dy, tá? Numa integral só. Quando estamos nos preparando para resolver uma integral de linha, às vezes o mais difícil é pensar na representação paramétrica da curva, não é isso? Cuja descrição geométrica foi dada. Então, às vezes você parametrizar a curva também se torna um problema. Aqui o autor traz então uma definição de como você pode parametrizar uma reta no espaço de forma prática, não é isso? E é o que a gente vai utilizar no próximo exemplo aqui, né? Então, R de t é 1 menos t RO mais t R1, com t variando de 0 a 1. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, bem prático disso já. Então, calcule essa integral. Nota que a integral é em d de x e dy, tá bom? Calcule a integral de y2dx mais x dy sobre a curva C, onde a curva C é dada por dois segmentos de duas curvas aqui, vamos dizer, C1 e C2, tá? A primeira, C1, é um segmento de reta que vai daqui, desse ponto, menos 5, menos 3, até 0, 2. Desse ponto até esse ponto. É a primeira curva, C1, que é uma reta. A segunda é uma parábola, não é isso? Dada por essa formulação aqui, que vai desse ponto até esse. A ideia é que nós precisamos parametrizar essas curvas, certo? A reta, portanto, a gente tem essa dica aqui, ó. Posso parametrizar a partir disso aqui, ó. 1 menos t R0 mais t R1, com t variando de 0 a 1. Como é que funciona isso? Isso aqui vai ser o vetor posição no ponto inicial
vetor posição, porque o R está descrevendo uma função vetorial, não é isso? Vetor posição no ponto final. O que nos daria, portanto, o seguinte. Quem é o R0? Quem é o vetor que nos dá ali o ponto inicial? Basicamente é o vetor que vai até menos 5, menos 3. Esse vetor posição aqui, ó, menos 5, menos 3. E quem é o R1? O vetor posição é o 0, 2. Certo? É esse vetor que vem da origem até aqui. Ok? Então a gente substitui lá no R de t para encontrarmos uma função vetorial aí, tá? Para essa reta. Então nós vamos ter o seguinte: 1 menos t, que multiplica um vetor, que é menos 5 menos 3, que é o vetor R0, mais t que multiplica o outro vetor, que é o vetor final, 0, 2. Isso aqui, então, é um bloco, né? A gente vai distribuir aqui multiplicando dentro desse vetor aqui. Então, vamos ter esse vetor aqui, ó. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 menos t, mais 5t. E agora, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes t, 3t. Mais, agora fazendo esse produto aqui, vai ser 0, 2t. E efetuando a soma, não é isso? Respectivamente, soma de vetores aqui. O que a gente vai ter? Menos 5 mais 5t. E aqui menos 3, 3 mais 2t, mais 5t. Então, isso aqui é uma função... Isso é uma função vetorial, tá bom? Que dá... que dá aquela reta lá, aquela curva C1. Parametricamente, a gente sabe que isso aqui é o parâmetro de x e isso aqui é o parâmetro y. Então, parametricamente, a gente tem o seguinte: x de t vai ser igual a 5t menos 5. Y de t vai ser igual a 5t menos 3. Com t variando de 0 a 1. Pronto, conseguimos parametrizar. Uma vez parametrizado, agora a gente vai ter que trabalhar com a nossa fórmula aqui. Vamos lá. Então, vou copiar aqui para a gente desenvolver ela. Mais x dy. Certo? Isso aqui a gente vai desenvolver assim, ó. Vai estar variando de 0 a 1, não é isso? Que é um intervalo da parametrização lá do t. Quem é y? Quem é y? É 5t menos 3. Lembra que sempre 5t menos 3, sempre você tem que avaliar, né? Você tem que compor essa função pelos parâmetros, tá bom? E quem é x? Ah, tá. O dx aqui vai se transformar x' de t dt. Já a gente calcula isso aqui e substitui. O x vai ser 5t menos 5. E aí, y' de t dt. Isso aqui a gente pode calcular, né? Ó, que é a derivada de x e a derivada de y. Aqui, ó, derivando isso aqui, né? Uma vez que... Vou colocar aqui bonitinho. Seja x de t igual a 5t menos 5. Portanto, a derivada vai ser igual a 5. Y de t igual a 5t menos 3. Então, essa derivada vai ser igual a também 5. Tá? Agora a gente continua lá. Desculpa. Então, a gente tem isso aqui. 5t menos 3, desculpa. 5t menos 3 ao quadrado. Vezes a derivada de x, que é 5, vezes dt. Mais 5t menos 5, derivada de y, que é 5, vezes dt. Que mais aqui que a gente tem? Vamos desenvolver isso aqui. 0,1 quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado segundo, isso tudo vezes 5 dt, mais 25t menos 25, isso dt. Vamos colocar o dt em evidência aqui dentro. Aí a gente vai ter 25t ao quadrado menos 30t mais 9, que multiplica 5, mais... Não, a gente poderia fazer assim, ó, para facilitar um pouco mais. Vou deixar isso aqui, ó. Isso aqui a gente repete e deixa o 5dt, que a gente fatora com 5dt já. Vai ficar melhor. Tá bom? Então vou apagar aqui, só um segundinho, para a gente melhorar o cálculo aqui, tá? Como esse 5 é uma constante, você já pode jogar ele lá para fora, tá? Então vai ficar isso aqui mais 5t menos 5, tudo isso dt. E a gente não precisa desse parênteses aqui no meio, tá bom? Bem, é isso aí. Tá, ó, o 5 foi lá para fora. Ele poderia estar aqui, não é isso? Na fatoração, como fator evidente, mas a gente pode jogar ele para fora, que ele é constante. O dt aqui, então, é isso aqui, que foi repetido aqui, mais isso aqui, tá bom? Então, 5, variando de 0 a 1. O que a gente tem aqui? 25t ao quadrado, ó, menos 30t, mais 5t, menos 25t, mais 9 menos 5, 4 dt. Agora é só a gente finalizar essa integral, tá? Então, vamos lá. 5. Já vamos integrando aqui, tá? 5. A integral disso aqui vai ser 25t ao cubo sobre 3. 25t ao cubo sobre 3. Aqui, menos 25t ao quadrado sobre 2. Menos 25t ao quadrado sobre 2. E aqui vai ser mais 4t. Tudo isso variando de 0 a 1. Nota que você nem vai precisar substituir pelo 0, que vai zerar tudo. Então, basta substituir pelo 1 para a gente finalizar. 5, 25 terço, menos 25 meio, mais 4. Isso aqui vai dar o seguinte, 5, MMC aqui vai dar 6. 6 por 3, 2 vezes 25, 50. 6 por 2, 3 vezes isso aqui, vai dar 75. 6 vezes 4, 24. Tá certo? Então, isso aqui vai dar o seguinte. É 5. Aqui, ó. Esse 50 menos 75 dá menos 25. Com 24 dá menos 1. Menos 1 sobre 6. Que vai dar menos 5 sexto. Certo? Então, essa é a resposta, então, para essa integral aí de linha em dx dy. E a gente está usando a estratégia de parametrizar a curva. Tá bom? É isso aí. Na próxima aula a gente continua. Até mais.